Que E legal, quando parabéns. você começa a projetar lá, você busca muito o que tem lá ou você tenta colocar coisas que você já utiliza aqui O também? que tem no deserto? Nada. Areia. Vai usar bastante. Então, assim... Mas tem algumas coisas que são mais influentes, são mais Mas- fáceis, não são? mas, De assim, acesso. Aí eu vou entrar na questão de mercado, né? Porra, vocês estão fudendo minha live de quinta. Mas tudo bem. O mercado árabe, né? É treinamento. É treinamento. Essa começa aqui e termina lá. Mercado árabe, mas é melhor assim, batendo papo assim, porque eu falando com a live, cara. Eu vou ter que botar, eu vou fazer a live com vocês. Você dois, muda né? algumas palavras, é inovador, entendeu? Ou então coloca o próprio podcast lá. faz isso lá, né? Fica bom, fica bom. Tá liberado. Ei, Thiago, consegue, Thiago, fazer isso? Faz o Né? jabá lá. Eu abri a live e a gente só reproduzia a conversa de hoje. Consegue? Consegue, né? Thiago faz milagre. Então assim, lá tem uma escassez muito grande de material. É tanto que as pessoas falam, pô, de onde você especifica? Muita coisa Europa, Turquia, né? E muita coisa China, né? Eu tô levando muita coisa Brasil agora. Ah, é? Marcas daqui, de imobiliário, mármores, pedras naturais, enfim. Então a gente tá levando pra lá, porque inclusive tem sim um preconceito. Eu recentemente visitei Vitória, a maior empresa hoje de mármores do Brasil, que é a Azul, que posso, não sei, enfim. Pode, fala aí. Enfim, Até patrocina não a é, gente não é, aí, pô. não Traz é esse cara marmoraria pra não, tá? patrocinar a Ela gente. vem de chapa, né? E a infinidade de cores A que a gente gente não tem tem. problema, inclusive todos os contratos de patrocinadores eles aceitam. Tá? Pode ficar Exatamente. tranquilo. Então, assim, uma das maiores empresas hoje do Brasil, o mercado forte deles é americano. Então, e eu conheci o dono da IDM. A IDM é uma das maiores empresas do mundo de mármore. Vocês têm noção, eles estão... Tem projetos em 98 países. Os caras são muito grandes. Todas as Cartiers, Louis Vuitton, esses caras fazem. O cara é muito grande. Quando eu cheguei lá, o cara falou o seguinte: o mundo não sabe a riqueza de materiais que vocês têm de pedras no Brasil. A variação de cores, a variação de quartzito, de materiais mais duros, mais moles, por aí vai. Então, eu tô querendo ser esse embaixador do produto brasileiro. Tive agora em Dubai, numa feira internacional de revestimentos, enfim. Teve palestras maravilhosas também. Quando eu viajo, sempre aproveito para dar uma estudada, novamente trazer conhecimento para cá ao Brasil. E a gente às vezes desce a bomba no Brasil, no sentido de aprovação, essa coisa. Mas, quem já teve a oportunidade de ir numa revestir, numa casa cor, a gente engole esses caras. E a criatividade brasileira é incrível, né? Eu falei o seguinte, que tipo assim, a gente pega Teve um cliente mesmo que falou assim, pô, que material é esse? Mármore bonito, tu paga fazendo porcelanato, grande formato. O cara falou, o quê? Impossível você fazer isso. Eu falei, pô, então a gente faz muito milagre com materiais de baixo custo. Claro que, pô, Júnior, grande formato não é baixo custo. Não, tô falando no segmento de alto padrão. Você comparar com alto padrão. mármore o italiano. natural, papá. Exatamente. Então, assim, a gente sabe utilizar e a gente tem uma variedade muito grande de materiais bons. Então, eu tô querendo, sim, ser esse embaixador do Brasil, mostrar pro mundo o Brasil do ponto de vista do que a gente pode utilizar de material. Tem muita coisa boa, né? Pra caramba. O Brasil é muito mal visto, né? Fora. Exatamente. Então, assim, eu acho que inclusive, enfim, conversando com empresários do setor, que a gente formar uma força-tarefa mesmo para levar isso, porque a gente tem muito potencial de estar levando os materiais para fora e quebrando a objeção que material que presta é só material europeu. Então, assim, a gente tem sim materiais bons aqui e, enfim, é isso, né? Em relação ao uso de material é muito... Eu tô querendo ser um embaixador. Né? Me paga, Marcos. Eu vou aproveitar e chamar a atenção do pessoal aí, ó. Tem bastante gente aí ao vivo, mas tem poucas curtidas. Então, curte pra ver. Você tá aí. Se tiver na TV, entra no celular lá, curte. Exatamente. Então, o pessoal tá ao vivo mandando mensagem, pode curtir, compartilhar aí, que tem papo, tem bastante papo aqui ainda. Tem a história da Bahia, né? Exatamente. Tá aqui. Cris tá falando que a mãe dela está ao vivo na live. Então, abraço minha tia Rosimeire, que está vindo da Bahia, trazendo comidas típicas. É mesmo? Né? Exatamente. Né? Exatamente. E também, né, Júlia, que está malhando, né? Júlia Arquiteta trabalha com a gente, está ouvindo a gente. Ai, que legal. Tem um pessoalzinho mandando mensagem. As mensagens a gente vai ler no final. Show de bola. Ao final a gente descobre só quando chegar no final. Não tem jeito. Não tem tempo. Exatamente. Mas, pode falar. Geralmente você estima um valor de custo para uma obra no estrangeiro? Varia muito, é alto padrão, né? É muito padrão. Porque eu tenho uma frase que eu falo, eu vou patentear. O cimento
a areia, a brita e o bloco, pro rico e pro pobre é o mesmo valor. É o mesmo valor, não muda. Não muda. É isso aí. Você concorda comigo? Uhum. Mas eu posso ter um revestimento de $100 e outro de $1.000. Então, boa parte do que é definido é muito no projeto de interiores em relação ao custo. E é claro que eu vou entrar no mérito de arquitetura, que também esses materiais são básicos em relação à construção, mas o que vai diferenciar um custo como essa? É a questão da arquitetura proposta. Então, se você usa muito balanço, aí você vai ter que usar uma metodologia de laje protendida, ou muita estrutura metálica, e por aí vai. Então, os custos sim tem uma variação, mas essa variação para o altíssimo padrão que eu estou falando, não estou nem falando de alto padrão, varia muito, Rafa. Então, assim, é claro que a gente trabalha com uma pesquisa de mercado. Novamente, a gente vai para 30 dias lá, eu volto morto, porque é trabalho para 60 dias de ficar louco mesmo, difuso, e dormir pouco mesmo, e trabalhar muito pouquinho. A gente tem que fazer pesquisa de mercado, saber como é que tá falando, porque o cliente, todo cliente ele vai ter um budget. Assim, porra, mesmo que seja alto padrão, ele fala, porra, quero gastar, sei lá, quantos milhões de dólares. Uhum. Mas você tem que entender um pouquinho do mercado, o que se atua, né? Por exemplo, uma laje protendida, dando um exemplo, qual é o custo por metro quadrado de Brasil. Tem que ter essas informações, porque senão daqui a pouco você propõe uma arquitetura que é inviável, né? A não ser que você... Claro, eu tenho clientes hoje que não tem orçamento. É isso aí. Né? Mas geralmente você tem uma carta branca? Tem. Alguns tem. Né? Não são todos, mas tem, né? Eu diria que... Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Pode pirar o cabeção e manda bala. Se não tiver metodologia, a gente cria. Você pega nessa lá, pegada. Entendi. Você pega lá os desejos do cara e coloca no seu... Uhum. Exatamente. Outros não. Outros, claro que tem orçamento, e aí a gente vai conduzindo. Exatamente. Ajustada. Exatamente. Tem algum requisito aí que foi pedido que você achou que, putz, vai ser impossível fazer isso? Ou inusitado. Você lembra, assim? Você falou da cascata. Porra. Não, da cascata tem interessante, que história que você falou, que... Vai fuder a porra da minha live de quinta-feira. Mas tudo bem. Que bom. Ó, a gente não tem pauta nenhuma. Ixi, minha tia Rosimeire tá aqui. Tá vindo falar a palavra. Desculpa, minha tia. Inclusive, ela mandou algumas coisas. Benção, né? Até da vitória da conquista, que a gente vai contar a história daqui a pouco. Sabendo, tô ciente. Essa cascata, resumindo a história, o cliente mandou eu pro Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo, porque ele queria que eu visse uma cascata que tem lá. Então ele pagou pra eu sair da Arábia Saudita pra voltar pra Dubai. E só pra eu ver essa bendita dessa cascata. Então, tipo, foi um pedido inusitadíssimo e ele queria que eu visse essa cascata. Então, assim, tem coisas que a piscina dele tem 300 metros de quadrados de pano d'água. Né? Uma piscina superior. Então a gente tem um vão. Ele vai amar. A gente tá com um vão lá, se eu não me engano, são 35 metros. Tem apoio e o fundo de vidro dessa piscina. Então, desafio que a ainda tá se lascando lá pra resolver. Porque caramba! Tem, vidro... E embaixo tem? Nada. Tipo assim, tem 30, aí tem 2 apoios e embaixo é tipo uma varanda. Qual era a ideia? Ter esse fundo de piscina que aí vai bater a luz e vai clarear essa varanda. Exatamente. E à noite, quando a gente ligar a luz da piscina, vai ter um efeito bacana ali. Enfim, é uma loucura. E quando você tá projetando isso daí, e você tá pensando assim, nossa, o cliente vai se lascar com engenharia. Uhum. E aí, qual que é o pensamento como arquiteto, assim? Assim, eu sempre gostei de trabalhar com engenheiro. Sempre. Eu acho que é uma puta bobagem o cara falar que engenheiro e arquiteto tem isso é coisa que é difundida na faculdade, infelizmente, né? Se ensina uma coisa errada. Por quê? A gente tá no mesmo setor, pô. É a mesma coisa você falar um médico brigar com um enfermeiro durante um procedimento cirúrgico. Aí um vai querer foder o outro e quem é que morre? É o cliente no nosso caso, né? Então, eu sempre gostei. Por isso que aqui no Inloco eu fiz questão de ter um arquiteto e um engenheiro. Bacana. Porque se for dar treta, dá ao vivo, entendeu? Exatamente. Aí é legal. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar. E antes de formar, minha história é muito linkada com o engenheiro. Tem um engenheiro que eu sou grato a ele. Vou ser grato a ele a vida toda, que meu primeiro escritório, quem me cedeu foi um engenheiro para trabalhar, sem me cobrar nada, que é o Billy Graham, lá da Bahia. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, porque como é que foi isso? Eu ia voltar para a cidade dos meus pais e eu estava fazendo um projeto para minha tia. Quem me segue mais tempo sabe o que é o projeto tia, que eu falo que é você fazer um projeto por parede, para você começar, para criar portfólio e tudo mais. E aí, aos finais de semana, eu sempre ia pra casa do Billy, o Billy já é um senhor. Falo, Billy, eu quero entender estrutura, porque eu quero inovar na arquitetura, eu tô vendo algumas coisas fora do país,
Mas não posso pecar. Não... Eu quero saber como é que se executa essas porra. Como é que a gente cria viabilidade? Porque você tá me ajudando no projeto da minha tia. E aí, final de semana, eu ia estudar estrutura com esse cara. Né? Como dimensionar, questão de uso de estrutura metálica, diferença de curso, uma série de coisas. E aí, morava em uma cidade que era 150 quilômetros dessa cidade. Às vezes não tinha dinheiro, ia de carona, né? Outra pessoa que eu sou muito grato, Robson, pai de Ana Clara, me dava carona aos finais de semana, isso já formado. Quando tinha um dinheirinho, pegava um ônibus e ia, 3 horas de viagem. E domingo eu tava com o Billy Graham, ele me ensinando. Então ali eu aprendi a importância e hoje no mercado internacional mais valida ainda, porque muito arquiteto fora do país, principalmente no Oriente Médio, calcula. Caramba. Não existe, na cabeça deles, não existe projeto arquitetônico sem estrutura. Não existe. Não existe. É um conjunto. Então, assim, inclusive no processo no projeto de negociação, uma coisa que eu tive que pegar esse filho. Então, eu sempre gostei de trabalhar com engenharia e sempre, nessa pergunta da piscina, eu sei que ia ser foda pra calcular, mas eu sabia que era possível. Entendeu? Então, assim, porque engenheiro aquela história, né? Eu já vi isso antes, então... Se eu imaginei que existe. Exatamente. Se eu imaginei porque existe, né? Mas, existe. claro, a gente entra em contato com engenheiros, sempre eu tô em contato com engenheiros. Vou te falar, toda semana praticamente eu tô em contato com algum engenheiro, seja ou de obra para estar aprendendo alguma coisa, falando. Eu gosto da parte de estrutura, porque eu acho que isso viabiliza as loucuras que você chega na cabeça, né? Não adianta nada. Tem uma frase de um professor meu da faculdade que ele fala o seguinte: o arquiteto que não sabe como executa, ele não sabe projetar. De fato. Né? Porque você pode propor e na hora que o seu cliente... Como é que faz isso? Exatamente. Então, e também tem outra questão, né? Como já é disseminado que engenheiro e arquiteto tem que brigar, o que acontece? Eu já vi, já aconteceu comigo, o engenheiro fala assim, não tem como fazer isso não. Arquiteto... Porque vai cair. Aí o cliente vai falar o quê? Vai aceitar o que o engenheiro tá falando. E não tem problema se for uma coisa. Mas se eu tenho conhecimento e eu consigo discutir isso com o engenheiro, eu vou procurar o meu caminho Não, mas você já pensou nisso? Não vai falar o que você tá... Já pensou nisso? E se a gente propor tal coisa e tal coisa? Né? E se a gente fazer desse jeito ou dessa maneira? Então, pra quem tá ouvindo aí a gente e que é estudante ou até mesmo formado, procura um engenheiro, parceiro. É a melhor coisa que você faz aí na vida. obra. Exatamente. Então, assim, porque eu acho que vai agregar muito do ponto de vista... Júnior, mas eu vou virar um engenheiro projetando? Não, acho que não. Acho que você vai ser um arquiteto com mais liberdade, com mais respaldo. Você vai convencer mais seu cliente, você vai conseguir propor novas alternativas, porque você entende de estrutura, né? E se você for formação europeia e formação americana, todo mundo estuda estrutura. A gente vê pouca coisa e quando vê, o nego fica reclamando. Então, assim, eu acho que eu brinco, eu sou híbrido, porque eu gosto da parte criativa, eu gosto da parte de relacionamento com pessoas, eu gosto muito dessa parte lúdica, mas eu também gosto muito da parte racional da coisa. Entendeu? Técnica eu gosto. Pra caramba. Que legal.